Como pode alguém amar tanto uma pessoa, mas ao mesmo tempo odiar essa pessoa? E é mesmo odiar, é essa sensação que eu tive ao ler este livro. E é incrível como a autora ela conseguiu passar esse sentimento pra gente. Depois que eu terminei a leitura pesquisando sobre o assunto, eu descobri que é realmente isso que acontece, é realmente este sentimento que a pessoa tem. Então, a autora conseguiu abordar isso aqui de uma forma simples, mas magnífica, de um jeito que a gente nós leigos, entendêssemos o que se passa na cabeça ou no coração, né, digamos assim, da pessoa. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Gabi e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história da Matilde, vulgo a Filha da Louca, desse livro aqui da Maria Francisca Gama. E eu já quero começar dizendo que eu li esse livro em 24 horas. Eu comecei a ler no finalzinho da tarde de um domingo e na noite da segunda-feira eu já tinha acabado a leitura desse livro. E eu realmente só parei a leitura porque eu tenho que cuidar da minha filha e porque eu tive que dormir. Porque a minha vontade era de não acabar, não parar de ler enquanto não terminasse essa leitura. Esse foi o sentimento que eu tive lendo essa história aqui, a história da Matilde e dos pais dela também, mas a personagem principal aqui é a Matilde. A gente vai, nesse livro a gente vai entender e a gente vai viver junto com a Matilde mesmo, porque a autora, Maria Francisca Gama, ela consegue colocar em 222 páginas a vida inteira de uma pessoa, desde um pouquinho antes dela nascer até o tempo atual, que ela tá com seus 20 e tantos, quase 30 anos. E assim, a gente pode considerar que escrever a vida toda de uma pessoa, 30 anos de uma pessoa, em 222 páginas, não é uma tarefa muito fácil. E essa autora conseguiu, de forma majestosa, magnífica, colocar aqui toda a vida da Matilde de uma forma que a gente entendesse e de uma forma que a gente consegue sentir como se a gente estivesse presente lá nos dias da Matilde, como se a gente fosse o vizinho da Matilde que tá vivendo e vendo as coisas que ela tá passando todos os dias. Então, essa foi a sensação que eu tive lendo esse livro. Já quero começar, antes de entrar na história em si, indicando muito essa leitura. Com certeza eu vou ler outros livros da autora, que já estão na minha lista. E, infelizmente, o livro físico não tem no Brasil, mas tem e-book para ser vendido. Vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse. E, com certeza, eu vou falar de novo, indico muito essa leitura. Então, o que vai se passar aqui no livro Filha da Louca? A Matilde é a filha da louca. E ela passa por várias situações na vida dela, que ela fica órfã dos pais. Primeiro a mãe dela morre, e passados 7 anos o pai dela também morre, e ela tem lá na faixa dos seus 20 e tantos, quase 30 anos, e ela se vê sozinha, porque a Matilde, ela é uma pessoa que ela não conseguiu ao longo da sua vida fazer muitas amizades ou ter aquele relacionamento mais íntimo com algumas pessoas, seja com amigos, seja com relacionamento íntimo mesmo. A Matilde é uma pessoa que realmente tá sozinha depois que os pais dela morrem. Só que no dia da morte do seu pai, quando ela tá lá preparando as coisas pro funeral do pai, ela descobre um segredo que tá guardado todo esse tempo, desde que a mãe dela morreu. Ela descobre um segredo que pode mudar muito a vida dela. E ela passa alguns dias pensando naquilo, o que ela vai fazer em relação àquilo que ela descobre e qual a decisão que ela vai tomar, se ela vai correr atrás das respostas que ela procura, porque quando ela descobre esse segredo, vem muitas perguntas na cabeça dela e ela passa vários dias, ela sai do emprego, ela se tranca na casa dela, ela fica lá sozinha, sabe, pensando mesmo naquilo que aconteceu, naquele segredo que ela descobriu, e em como aquilo pode mesmo mudar muito a vida dela. E ela vai ter que decidir se ela vai correr atrás disso e ter todas as respostas para todas as perguntas que surgiram na cabeça dela a partir do descobrimento desse segredo, e também todas as respostas para todas as perguntas que ela se fez ao longo de toda a vida dela. Então aqui no livro Filha da Louca a gente vai acompanhar a história da Matilde
desde antes dela nascer até a idade que ela tá agora, e a gente consegue entender, a gente, né, que tá de fora, os leitores, nós conseguimos entender por que algumas coisas aconteceram do jeito que aconteceram, por que a história teve o fim que teve, porque inclusive, esse segredo que a Matilde descobre, a gente, leitor, consegue entender por que isso aconteceu. Então, e a Matilde não. A Matilde, ela vai tentar tomar essa decisão para ela saber se ela vai querer mesmo ou não ter as respostas das perguntas dela. E ao longo desse tempo que ela passa pensativa, que são algumas semanas, a gente vai acompanhando a história dela. E a gente vê o tanto de coisa que aconteceu na vida da Matilde, inclusive o fato dela não ter outros relacionamentos, dela não ter amizades próximas, pessoas com quem contar, até mesmo familiares são distantes dela. A gente vai entendendo, com ela contando a história dela, da vida dela, a gente vai entendendo por que as coisas são assim, por que as coisas aconteceram dessa maneira, por que a Matilde é sozinha, por que a Matilde tá sozinha agora, por que ela tem algumas manias ou alguns medos. E eu não posso falar muito mais, porque senão eu poderia dar um spoiler. E pra quem não gosta de spoiler, né, não seria um vídeo muito interessante. Mas eu posso dizer, gente, que com certeza esse livro vale a leitura, esse livro vale as 24 horas lendo sem parar, se você puder. Eu tenho certeza que você vai ler isso daqui em um dia, em uma tarde, um dia que você tiver assim, ó, ai, hoje eu tô de folga, não tenho muita coisa pra fazer. Pega esse livro pra ler, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, pessoas. A resenha de hoje foi curtinha, porque, como eu falei, não posso falar muito pra não dar muito spoiler pra você. E aí, meu amor, você acordou, minha princesa? Não posso dar muito spoiler, mas com certeza vale a leitura. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!